Duc, Elilafrax CH. Lancelin, pela inteligência, tenacidade e originalidade dos processos que souberam empregar com pleno êxito nesta categoria de experiências tão delicada e complexas, como já relatamos nos capítulos anteriores. Estes fecundos e árduos trabalhos, por vezes geniais, servem de base e fundamento a uma nova ciência, a metapsicologia, tendo por objeto o estudo da alma humana nos seus múltiplos e variados aspectos de objetividade, de experimentação, de exteriorização e de desdobramento, de análise e de síntese. Método de CH. Lancelin, capítulo 7. Os modernos trabalhadores sobre a projeção e dissociação da alma humana pelo método experimental levaram os seus autores a determinadas conclusões que, embora não tenham ainda a plena e exata confirmação positiva, merecem, no entanto, ser consideradas provisoriamente como ponto de partida para ulteriores investigações, constituindo hipóteses diretivas e orientadoras de manifesta utilidade. Primeiro, o corpo humano, por uma experimentação hipnomagnética metódica e proficientemente dirigida, é suscetível de ser desdobrado e exteriorizado em dois corpos distintos, demonstrando, assim, a natureza dual do agregado humano, o corpo físico ou sarcossoma, e o corpo psíquico, veículo e instrumento das faculdades anímicas normais e supranormais, podendo ser dissociados os seus aerossomas e estudados separadamente. Segundo, o corpo anímico, envolvendo todo o psiquismo humano, quando projetando para fora da periferia do corpo físico, transposta com ele, não só um princípio vital, duplo etérico, mas também a inteligência, a sensibilidade, a vontade, a memória e a consciência, ficando o corpo físico desprovido das suas faculdades psíquicas, apenas reduzindo a vida vegetativa atenuada. Terceiro, o corpo integral, designado geralmente pelo nome de duplo, bilocação, bicorporeidade, por representar a configuração do corpo físico de onde emanou, ainda que invisível, por vezes, aos sentidos físicos, é suscetível de ser fotografado e reproduzir moldagens da sua face e membros, impressões digitais e palmares, em substâncias plásticas como a parafina, argila, negro de fumo, etc., podendo densificar-se gradualmente até uma completa corporização idêntica ao corpo físico de onde se exteriorizou. Quarto, o duplo, contendo o dínamo psiquismo humano, pode dissociar-se em vários corpos anímicos, cujo número tem sido variável de experimentador para experimentador, diferenciados pela natureza e quintessenciação da sua matéria fluídica e hiperfísica, e pelas suas funções psíquicas, almas secundárias, aerossomas. Quinto, o desdobramento do duplo pode ser espontâneo, aparições inesperadas do fantasma dos vivos, e provocada experimentalmente por vários processos, sendo preferível um processo hipomagnético. Sexto, desde que o duplo funciona livremente fora do corpo físico, com o seu psiquismo e podendo manifestar-se na plenitude da sua consciência, a alma que o dirige pode ser considerada como subsistindo a morte e a desagregação celular do corpo físico, e a sobrevivência um fato positivo confirmado experimentalmente. Capítulo 11. Da aura humana. Metassoma. O nosso corpo físico e material é envolvido numa atmosfera fluídica, irradiando em volta de todos os indivíduos interpenetrando-os, policroma, estabelecendo-se em cambiantes ricamente coloridos e delicadamente matizados, umas vezes concêntricos, outras vezes num turbilhão arco-irizado, irregularmente ovoide, de diâmetro e luminosidade variáveis, sendo constituída por vibrações das diferentes camadas do perispírito. E a aura humana. Todos os corpos da natureza, minerais, vegetais e animais, têm a sua aura características, reflexos da alma universal, em vibrações constantes, onde palpita a vida nas suas múltiplas e complexas modalidades,
mais ou menos rudimentares, com feição própria e peculiar, crescendo em complexidade e policromia à medida que nos elevamos na escala da criação no sentido moral e intelectual. As auras são visíveis em determinadas circunstâncias e por treinos e métodos especiais, mas a sua visibilidade é acessível aos videntes naturais ainda que raros, e no sonambulismo magnético. A aura da saúde foi descrita no capítulo 3. A aura é o espelho mágico onde se vão refletir todos os nossos estados de consciência, desde os mais abnegados rasgos de altruísmo até a mais degradante e abjeta perversão moral, desde os clarões rutilantes do gênio aos trêmulos e vagos lampejos da embrionária intelectualidade do selvagem. Ali se incrustam como pinceladas, mais ou menos indeléveis, as negruras e estigmas dos nossos vícios e paixões animalizados, assim como as radiantes luminosidades da nossa elevação e progresso moral, inscrevendo nas matérias astral e mental, altamente quintessenciada, todo o drama trágico das nossas emoções e sentimentos, e ainda todo o progresso intelectual concreto e abstrato. As nossas auras, essência de toda a nossa vida psíquica, por uma repercussão vibratória, algo complexa, através das matérias fluídicas de diversa natureza, vão refletir-se indelevelmente no grande espelho do nosso universo, constituído desde os subplanos inferiores do plano astral, circunjacentes a este planeta, verdadeiro arquivo geral de toda a nossa humanidade, onde todos os iniciados leem, como em livro aberto, através das idades mais recuadas e multimilenárias, toda a história trágica da nossa evolução, nos seus aspectos mais diferenciados desde a nebulosa primordial. A metagnomia e a psicometria, que tanto estão preocupando o pensamento científico contemporâneo dentro dos institutos metapsíquicos dos países civilizados do Velho e Novo Mundo, tem talvez, em grande parte, a sua explicação no mecanismo do reflexo das auras e das formas pensamentos, expressas na telepatia e na ideoplastia. A aura humana, única que aqui nos interessa, envolvendo e interpenetrando o nosso corpo visível e material, é uma fotosfera, mais ou menos ovoide, constituída por substâncias fluídicas, heterogêneas, gradualmente quintessenciadas, representativas das almas secundárias do homem invisíveis e imortal, tendo por maravilhosa síntese o ego individual na plena dinamização do seu potencial divino. Todo o dinamismo anímico tem ali a sua sede, e a luz, eterna luz, é a sua linguagem e expressão, e o índice seguro da sua evolução moral e mental. Cromaticamente, as auras podem ir da opacidade e negrura da noite caliginosa à luminosidade luarina, e, para os efeitos, atingir mesmo o resplendor solar. Os videntes, por vezes, ficam como ofuscados ao pretender enfrentar as auras aurifulgentes das entidades elevadas na hierarquia espiritual cósmica. Numa das nossas experiências, em que um dos nossos melhores médiuns tinha sido previamente magnetizado, apresentou-se uma entidade, desencarnadas havia 30 anos aproximadamente, que na Terra foi um modelo das mais acrisoladas virtudes cristãs, ligada por estreitos de amor de família a alguns dos nossos companheiros de trabalho experimental. A sua aura era tão brilhante e resplandecente que o médium ficou deslumbrado, recusando descrevê-la, dando mostras de sofrimento, tapando instintivamente os olhos com as mãos. Ficamos em grande colisão. Era o suplício de Tântalo. Dar ao médium a sugestão do vidro de cobalto ou esfumado, seria perturbar e adulterar a descrição cromática da aura, para onde tendiam os nossos esforços, processos incorretos seguido por vários experimentadores. Uma das entidades tutelares, a quem todo o nosso grupo experimental deve inúmeros benefícios e os melhores conselhos, deu-nos a seguinte indicação: manda descansar o médium, depois, magnetiza-o mais profundamente, em seguida, convida-o a examinar muito vagarosamente, gradual e sucessivamente toda a parte periférica da aura,
partindo da parte inferior para a superior, e só então poderá focar a aura no seu conjunto. Este método é de uma simplicidade extrema, e na aparência não revelará, para muitos teóricos, valor algum, mas é fecundo em resultados práticos em alguns casos excepcionais de visão astral, como já temos registrado por vezes, de uma resplandecência deslumbrante e encantadora. As auras, pela sua natureza íntima, tecidas de fluidos sutilizados, só podem ser examinadas pelos nossos sentidos astrais e espirituais tão naturalmente como a matéria grosseira planetária é observada pelos nossos sentidos físicos, fisiológicos. A leitura e interpretação das auras, quer de encarnados, quer de desencarnados, demanda algum estudo e muita experiência, quando pretendamos entrar nos seus pormenores e minúcias e descer aos seus matizes mais recônditos e misteriosos. Mas para aquilatar do seu grau evolutivo moral e intelectual, e, sobretudo, da tendência para o bem ou para o mal, a tarefa simplifica-se em extremo, pois tudo se resume no grau de luminosidade e nas cores fundamentais predominante, já hoje admirável, catalogadas por alguns experimentadores, Lead Beater, Ocker, C. Lancelin, Kerner, etc. O estudo e a interpretação das auras são de capital importância para o bom êxito das sessões espíritas, pois fornecem elementos seguros para juizarmos do valor psíquico e propósitos que dominam as entidades que vêm comunicar, pondo-nos assim ao abrigo das manifestações, em que é tão fértil o mundo astral, e dos ataques da fauna astral muito mais complexa e variada do que seria para desejar, nela co-participando tanto desencarnados como encarnados. Muitos espíritas, sobretudo entre nós, nos seus trabalhos experimentais, nas clássicas sessões espíritas, fazem demasia abstração dos encarnados, que na sua boa-fé e ignorância são um fator desprezível no ponto de vista da exteriorização do seu duplo. Ora, esta atitude representa um erro crasso e pode dar origem a formidáveis erros de interpretação e a perigos inesperados. Nós temos tido algumas sessões, bem desagradáveis, por sinal, em que os vivos, em astral, isto é, os seus duplos, dominaram toda a ação. E os resultados teriam sido funestos, se não estivéssemos prevenidos, e não lançássemos mão dos nossos videntes, cuja presença é indispensável nas sessões espíritas. O astral inferior engloba tanto encarnados como desencarnados, e a goécia, nas suas múltiplas modalidades, quando praticada pelos primeiros, talvez seja ainda mais perigosa. Em Lisboa, infelizmente, faz-se ainda magia negra, goécia. Não esqueçamos, tanto os encarnados como os desencarnados têm, precisamente, na espécie, qualitativamente, as mesmas potencialidades anímicas e espirituais, havendo, apenas, diferenças quantitativas, em grau, no seu desenvolvimento evolutivo com tendência tanto para o bem, como para o mal, teurgia e goécia. O encarnado opera paralela e analogamente como o desencarnado, em particular no plano terrestre, desde que desarticule e exteriorize o perispírito do corpo físico, e para conseguir esta finalidade os processos são múltiplos, desde os naturais aos artificiais, desde o sono fisiológico e do hipnomagnetismo ao autodesdobramento consciente, etc. O cordão astral, um dos caracteres distintos do encarnado desdobrado, não é o seu calcanhar de Aquiles como alguns teoristas supõem, mercê da sua extraordinária elasticidade e outras propriedades intrínsecas que o põem ao abrigo de muitos incidentes, só teoricamente apreciáveis. No entanto, não será demasiado recomendar toda a prudência e circunspecção nas sessões espíritas experimentais com a indispensável comparência de médiuns clarividentes devidamente educados e treinados. A vida febricitante e egoísta da sociedade moderna endeusou o vício e aboliu, numa revoada de ridículo, as mais belas virtudes cristãs, incompatíveis com o orgulho,
egoísmo e desmarcada ambição utilitária que o estrangulam toda a nossa evolução espiritual. A humanidade sussurra no círculo da mais ascorosa miséria moral. A alma, a divina psique, é um miserável escravo dos nossos vícios e das nossas paixões animalizadas. O atavismo animal domina e orienta as consciências. O cérebro, servido, apenas, pelos nossos falazes sentidos físicos, domina, a mesquinha, restringe todo o nosso formidável âmbito espiritual, riquíssimo de virtualidades divinas. Toda a nossa decantada civilização contemporânea é um manifesto triunfo da matéria sobre o espírito, polarizada na incredulidade e no ódio, no egocentrismo e na autolatria, no ouro e na sensualidade, no egoísmo e no orgulho. Jogamos a vida, num cepticismo feroz e degradante, nas estreitas fronteiras que vão de um berço a um túmulo, como desolador reflexo dessa onipotente ciência contemporânea que balizou o conhecimento humano nos acanhados limites que vão da ponta do escalpelo a um tubo de ensaio. Não há higiene moral, e sem higiene moral o desdobramento, a exteriorização, perigosa, muito perigosa, dada a projeção e exteriorização do duplo. Há perigos a conjugar, quer intrínsecos à nossa natureza setenária, quer perante a fauna astral tão interessante, quanto variada, proteiforme, algumas espécies de requintada ferocidade para com a humanidade como represália da nossa malvadez e ruindade para com os reinos da natureza, particularmente para o reino animal. O homem é o rei da criação? Sim, mas só quando souber manejar as armas do amor e da abnegação. Só assim cantará a vitória, tanto no plano terrestre, como no plano astral. Nesta orientação, as auras tendem para um deslumbramento cromático. Aqui, na Terra, a palavra mascara o sentimento, reinando a hipocrisia e astúcia, mas no mundo astral, pensamentos, sentimentos e intenções são transparentes como cristal através das nossas auras. Toda a mecânica astral é tecida de vibrações, mais ou menos luminosas, com significação própria e determinada, expressas nas respectivas cores das auras. Embora tenhamos muitos meios de legítima defesa, e, por vezes, auxílios valiosos de algumas entidades astrais a que estamos ligados todos nós por laços afetuosos, talvez multimilenários, através dos nossos ciclos evolutivos, palingenésicos, a mais rudimentar prudência impõe-nos o dever de sermos excessivamente cautelosos nos autodesdobramentos, que exigem um treino e higiene fastidiosos e demorados, difíceis e complexos. O europeu, regra quase geral, não está educado nem instruído para se abalançar a estas perigosas experiências, donde se descortinam horizontes imprevistos e maravilhosos, onde as auras se tornam de mais fácil compreensão. Sejamos modestos e prudentes, limitando-nos a estudar e a meditar as narrações desses admiráveis e audazes exploradores das regiões astrais, quando se sabiam impor pelos seus conhecimentos, honorabilidade e método crítico de observação. Mais tarde chegará essa bendita para toda a humanidade. Capítulo 12. Do duplo humano. Biolocação, teleplosia, Dr. Th. Brett. Assim como o perispírito modela e orienta a plasticidade embrionária de todos os seres, dando-lhe a personalidade típica, características para cada corpo físico, assim também é o perispírito que reconstitui e modela todos os traços fisionômicos, dando todo o relevo individual aos duplos nos fenômenos de desdobramento, bilocação ou bicorporeidade, registrados profundamente nos anais espíritas, metapsíquicos e hipermagnéticos, conforme fotografias publicadas. E ainda pelo mesmo mecanismo que o perispírito imprime todo o cunho da individualidade inconfundível aos desencarnados, quer entre-se no astral, quer nas suas aparições aos encarnados, expressas nas materializações ectoplásmicas. As materializações, hoje tão vulgarizadas experimentalmente, nos países cultos,
mas tão velhas como o mundo, ocupando interessantes capítulos na história profana, são modeladas pelo perispírito, que no seu dinamismo íntimo lhes imprime toda a plasticidade, corporizando-as, individualizando-as num tipo único, definido, inconfundível, de pessoa para pessoa, de ser para ser. O desencarnado vai absorver o ectoplasma, matéria-prima da materialização, ao médium, aos circunstantes, mesmo ao meio ambiente em certas circunstâncias, mesmo ao meio ambiente em certa circunstância, até a reprodução fiel, mais ou menos completa, mas sempre de uma semelhança fisionômica flagrante terrestre, para assim melhor comprovar a sua identidade. A regressão da memória, através das vidas passadas, já obtida por muitos experimentadores, desde o coronel Roches Daglum até Charles Lancelin e Colavida, leva-nos à conclusão de que é nas camadas mais quintessenciadas e permanentes do perispírito que está registrado o arquivo precioso de todas as nossas vidas passadas, através de milênios incontáveis, repositório de todos os nossos conhecimentos morais e intelectuais, resultantes dos nossos vícios e crimes, num atavismo ancestral onde estão inscritos todas as nossas quedas e triunfos, através do calvário das nossas inúmeras reencarnações kármicas. As experiências têm comprovado que o perispírito resiste às mais portentosas forças físico-químicas, como lógica consequência da elevada eterização dos seus fluidos constitutivos, desde o calor tórrido ao frio glacial, à eletricidade, a todos os elementos e forças da natureza, ficando refratário e incólume, sem perder a sua individualidade. Sabendo ainda que o perispírito se desloca em certa circunstância com uma velocidade vertiginosa, como que acompanhando o pensamento, dando, por vezes, a ilusão de ubiquidade, impulsionado pela força-vontade, seu único motor, atravessando todos os obstáculos, varando cordilheiras como um raio de sol atravessa uma placa de cristal, mergulhando no fundo dos oceanos para alcançar voo aos páramos siderais, a esse astral misterioso e perturbante, sem alterar a sua forma ou abdicar da sua individualidade, invariável ligado ao corpo físico pelo cordão astral, que, pela sua fluidez, possui um poder indeterminado de elasticidade quase infinito. Este fantasma dos vivos, objetivado no duplo, que constitui um dos capítulos mais sedutores dos modernos trabalhos experimentais da hipnomagnetologia e do autodesdobramento, complexos no seu estado, mas interessantes e fecundos nos seus resultados. De dia para dia, os duplos estão tomando um lugar proeminente no estudo e observação dos fenômenos metapsíquicos. A clássica obra de Gurney, Mieres, Podimori, Fantasma dos Vivos, registra 668 casos devidamente autenticados. O grande experimentador, Hector D'Urville, dedicou-lhe um dos seus melhores livros, O Fantasma dos Vivos. Os Proceedings of Society for Physical Research, dirigindo pelos mais eminentes sábios ingleses, desde o ilustre naturalista Wallace aos físicos de renome mundial, W. Barrett, Oliver Lodge e William Crookes, consagraram-lhe alguns dos seus melhores capítulos. Todos aqueles que estudarem o mecanismo dos duplos, facilmente compreensão a sobrevivência da alma e a causa determinante de tantíssimos fenômenos reputados miraculosos, extramuros da ciência oficial por ignorar o seu determinismo lógico e natural. Os duplos apresentam-se quase sempre numa manifesta aparência de vida, ainda que mais ou menos condensados, visíveis mesmo em plena obscuridade pela luminosidade que irradiam, variável de indivíduo para indivíduo. Quando suficientemente condensado, quando bem materializado, o duplo ou fantasma dos vivos pode realizar todos os atos correspondentes à capacidade dinâmica do seu corpo físico. Vários casos registrados por Aksakoff e outros autores confirmam este fato, a que poderíamos chegar por lógicas deduções ou pelo método da analogia. O engenheiro G. Bellamy consagra-lhe um grosso e elucidativo volume.
Para melhor edificações vamos transcrever alguns casos concretos que resumiremos. O tenente-general Albert Fitch, do exército inglês, assim se expressa, um incidente extraordinário, que fez na minha imaginação uma impressão profunda, deu-se quando eu estava de guarnição em Moulmein. Vi um fantasma, vi-o com meus próprios olhos, em plena luz do dia. Posso declará-lo sob juramento. Vivera eu outrora na maior intimidade com um velho condiscípulo que fora meu amigo na universidade. Havíamos, porém, muitos anos que não nos víamos. Uma manhã, quando me levantava e vestia, entrou subitamente no meu quarto o meu velho amigo. Acolhi-o calorosamente e disse-lhe que pedisse para lhe trazerem uma chávena de chá para a varanda, mas, quando lá cheguei, não encontrei ninguém. Não podia acreditar os meus próprios olhos. Chamei a sentinela, postada em frente da casa, mas ela não vira entrar nessa manhã pessoa alguma. Os criados fizeram igual declaração. E todavia eu tinha a certeza de ter visto o meu amigo. 15 dias mais tarde soube que esse meu amigo tinha morrido a 200 léguas de distância, aproximadamente no momento em que eu o vi em minha casa. J. Dighton Simondes, apreciado historiador inglês, conta o seguinte fato: era eu então rapaz ainda, aluno da 6 graus Celsius Lasse no colégio de Arroso, e como era o primeiro classificado tinha um quarto privativo. Um dia, de manhã, quando iniciava o estudo das minhas lições vi, entre mim e a porta, o Dr. Macleane, com o rosto pálido, dizendo-me: vou partir para uma longa viagem, velai por meu filho. Ora, o Dr. Macleane morreu nesse mesmo dia em Clifton, mas não sei a hora da sua morte. O Ver. Thomas Lukes, pastor protestante em Portleven, perto de Ston, declara: há alguns anos, andando eu em viagem no Sowertshire, minha esposa, ao despertar, viu-me distintamente de pé aos pés da cama. Assustou-se, como era natural, pois bem sabia que eu não podia corporalmente estar ali. Numa outra ocasião, dirigindo-se à igreja, viu-me sair desta, vestindo de sobrepeliz e estola, caminhar para ela e torcendo uma esquina desaparecer em seguida. E entretanto logo dentro da igreja verificou que eu estava no coro, dirigindo os ofícios religiosos. Minha filha atesta também que, passando um dia pela porta do meu gabinete de trabalho, que estava aberta, e em ocasião em que eu não estava em casa, me vira sentado à minha secretária, numa atitude que me era habitual. Seriam inúmeros os casos a relatar, de verificação devidamente autenticada, alguns muito interessantes, mas extensos, dignos de figurarem em capítulos especiais. No entanto, não devemos deixar de nos referir ao caso clássico da senhorita Emília Saget, que, sendo uma professora distintíssima, teve de sair de 40 colégios com os mais honrosos atestados, devido ao fato de se desdobrar inconscientemente com muita frequência, produzindo grandes sustos entre as educandas e discípulos e quase diariamente, mais ou menos distantes, e, por vezes, difícil de saber qual delas correspondia ao duplo tratado, animismo e espiritismo, obra digna de ser lida por todos os estudiosos, e ainda hoje clássica. Em maio de 1905 os principais diários de Londres publicaram a narração de um surpreendente caso de desdobramento, exteriorização do duplo, relatando a aparição na Câmara dos Comuns, em plena sessão do Parlamento, do fantasma do deputado Sir Carney Rache. Entre outros jornais londrinos, referiam-se a este fato sensacional os diários, Timpire, de 15 de maio de 1905, Daily News, de 17 do mesmo mês, Evening News, Daily Express, etc. O deputado Rache, por motivo de doença grave e não obstante o seu intenso desejo, não podia comparecer à sessão do parlamentarismo. À hora da sessão estava vivamente preocupado com os sucessos que ali poderiam ocorrer.
Foi neste momento que o seu duplo apareceu na sala do parlamento ocupando o seu lugar habitual. Os deputados ingleses Sir Gilbert Parker, Sir Arthur Aiter e Sir Henry Campbell Bannerman atestam formalmente este acontecimento como testemunhas presenciais. Sir G. Parker confirma o fato nos seguintes termos: eu queria tomar parte no debate, mas esqueceram-se de me chamar. Quando me dirigi para minha cadeira, vi Sir Carney assentado no seu lugar habitual. Como sabia que ele se encontrava doente, fiz-lhe um gesto amigável, dirigindo-lhe: muito estimo que vá melhor de saúde, de que não obtive resposta. Este silêncio admirou-me. O rosto do meu amigo Rashi estava muito pálido. Ele encontrava-se sentado, tranquilo, apoiado sobre uma das mãos. A expressão do seu rosto era impassível e dura. Mas quando me dirigia para Sir Carney, ele tinha desaparecido. Imediatamente fui à sua procura, esperando encontrá-lo no vestíbulo. Não só o não encontrei, como pessoa alguma o tinha visto. O próprio Sir Carney não duvidava de ter realmente aparecido no parlamento sob a forma de duplo, preocupado como estava de comparecer à sessão da Câmara dos Comuns a fim de apoiar o governo e dar-lhe o seu voto. Os deputados Aiter e H. Campbell declararam igualmente ter notado a presença de Sir nessa sessão, durante algum tempo. O grande publicista inglês Hempstead, mundialmente conhecido, antigo diretor de Review, publicou no número de abril, de 1896, de Borderland, um caso interessante e comprovativo de desdobramento do duplo, bilocação, de que ele foi testemunha e muitas outras pessoas. Ligado por relações de amizade com a senhora A, residindo em Bayswater, convidou-a para assistir aos ofícios religiosos da igreja congregacionista local onde Hempstead ia habitualmente. Essa senhora frequentou os ofícios religiosos durante o mês de setembro, mas, tendo adoecido gravemente em outubro, ficou retida na cama. No domingo, 13 de outubro de 1895, durante o ofício religioso da tarde, Hempstead ficou surpreendido de ver entrar essa senhora no templo, subir a nave rapidamente e instalar-se sobre um banco próximo do corpo, precisamente no lugar que costumava ocupar anteriormente. A luz projetada sobre ela era suficiente viva e não dava margem a confusões. Um dos diáconos ofereceu-lhe um livro de orações, que ela depositou em cima do espaldar do banco. Durante toda a duração do serviço religioso, das 7h10 às 8h30, permaneceu sentada, tomando, por vezes, o seu livro de orações, sem todavia tomar parte no canto dos hinos religiosos. Durante o último salmo levantou-se, escutando de pé, e, logo que foi cantado o último versículo, desceu à nave e desapareceu bruscamente. O seu vestuário elegante, ainda que mais ou menos excêntrico, chamou para ela a atenção de muitos assistentes que testemunharam o fato. Os membros da família de Hempstead, o pastor anglicano, o diácono que lhe ofereceu o livro são formais e conclusivos nos seus depoimentos. Um inquérito perante o médico assistente, dos membros da família, dos criados da casa e de duas amigas que, no momento do ofício religioso, estavam de visita a essa senhora, confirmaram que a doente não tinha saído do seu quarto. Resgataram, no entanto, que durante as horas correspondentes ao ofício religioso a doente permanecera aliada do que se passava em volta. Os fatos relatados são de natureza anímica, constituindo verídicos desdobramento ou exteriorização do duplo telediplosia, Tebret, ultrapassando os limites da telepatia, comunicação mente-mental por processos extrasensoriais. Nos dois casos relatados, a circunstância de os agentes se encontrarem arcando com doenças graves, afrouxando, assim, os laços orgânicos da vida vegetativa e principalmente da vida de relação, conjugada com o estimulante desejo de comparecerem nos respectivos e distantes locais,
determinaram as condições favoráveis para o desdobramento, exteriorização e projeção dos seus duplos. Por outro lado, a categoria mental e social dos observadores imprime um cunho de veracidade digna de ser tomada na devida consideração. Devido à condensação orgânica do duplo, particularmente no caso STEAD, a sua objetivação transcende as formas fantásticas, insensíveis e intangíveis das vulgares presenças, visões e aparições só acessíveis ao conhecimento supranormal, metagnomia, e boiraque, dos hipersensitivos e clarividentes, metagnomos, organizadas e projetadas nos meios etéricos e metetéreo, efêmeres. O caso STEA entra já no quadro das materializações supranormais, telepatia, pelo menos devido ao exercício das suas funções locomotoras. Fenômenos desta categoria são invulgares, atingindo considerável complexidade e transcendência no estudo da sua natureza, dinamismo e finalidade dentro do animismo, contribuindo com excelente documentação para a demonstração da existência da alma humana e até da sua sobrevivência. Porém, quando julgados com os fenômenos similares dentro do paralelismo anímico espírita das materializações dos desencarnados, casos Katia King, Stella Livermore, Ali Boa, etc., a ruína da filosofia monista torna-se de uma evidência flagrante, sofrendo o materialismo seu golpe de morte. E este um dos motivos determinantes do intencional silêncio e reserva da ciência oficial perante os fenômenos supranormais, quer anímicos, quer espíritas, porque, estudando-os, teria incontestavelmente de refundir em novas bases os seus melhores conceitos dentro da fisiologia e da psicologia clássicas, arruinando irremediavelmente o seu melhor baluarte, expresso no decanto paralelismo psicofisiológico, fundamento de estrutura do materialismo monista e agnóstico. A demonstração da existência da alma humana e da sua sobrevivência pela observação e pela experimentação que orientam o método positivo das ciências oficiais, é o objetivo primacial do espiritismo. Os congressos internacionais de espiritismo são unânimes nesta afirmação, insistindo na necessidade da cultura científica dos espiritistas para assim afirmarem as suas qualidades de análise, de observação e de experimentação, cultivando o exercício dos métodos dedutivos e indutivo a fim de melhor determinarem as leis que reagem ao dinamismo dos fenômenos supranormais, adstritos ao animismo e espiritismo, elementos fundamentais e complementares da nova ciência da alma. Já o venerado e involvidável patriarca e mestre insigne do espiritismo constituiria uma nova ciência bem definida, ou não teria razão de subsistir. Donde resulta o imperativo de fermentarmos os centros e grupos espíritas, orientando-os numa diretriz científica, num ambiente de elevada moralidade e competência, sabendo discriminar os fenômenos anímicos dos fenômenos espíritas, sem perder de vista que a primeira categoria não tem menos valor comprovativo supranormal do que a segunda, que é o seu lógico e natural complemento, pois apenas diferem em graduações, tendo, aliás, a mesma origem, natureza e finalidade, só visando o progresso e evolução espiritual da humanidade, abrangendo a dupla e alternada vida terrestre e astral. A hora atual, fremente de desmedidas ambições e prepotências vandálicas, impõe-nos o dever de propagar e vulgarizar os fatos supranormais, quer no seu aspecto científico, quer no seu conteúdo moral e cristão, sejam de classe subjetiva ou intelectual, metagnomia, iboiraque, criptestesia, serrichet, sejam de classe objetiva ou física, metergia e teleplastia. A associação sinérgica destes fatos supranormais no domínio do animismo e do espiritismo, esmaga todas as veleidades, sofismas e ilogismo do materialismo esterilizante e improgressivo. A vulgarização em grande escala dos fatos supranormais, nas suas variadíssimas modalidades, impõe-se como um meio de propaganda eficaz para a difusão do espiritismo e sua melhor compreensão.
Desta forma despertar-se-á um vivo e palpitante interesse e curiosidade pelo estudo da nova ciência da alma humana, orientada na observação e na experimentação, fazendo antever as potencialidades misteriosas e infinitas contidas no espírito imortal e divino. Vulgares, pois, os fatos supranormais anímicos e espíritas, levando aos incrédulos e indiferentes e realidade objetiva da sobrevivência humana e existência de novos mundos supraterrestres. Capítulo 13. Das radiações mentais e emocionais. Todo o cosmos é a cristalização do pensamento divino, da sabedoria antiga. As ideias estão para o nosso organismo como as ondas hertzianas estão para um aparelho de radiofonia, diz H. Frichet, L'homme et ses pouvoirs secrets. Toda a essência dos fenômenos espirituais se traduz por ondas de múltiplas frequências. A complexidade do sistema nervoso, simultaneamente emissor e receptor, é suficiente para avaliar a riqueza de vibrações da alma humana que o sistema nervoso tem de captar e fazer irradiar. Não só estas vibrações da alma, que nós designamos por pensamentos, produzem formas, as quais, a seu turno, refletem ou reproduzem pensamentos similares, mas ainda influenciam o corpo físico a ponto de modificar a sua constituição, podendo produzir a cura de doenças. Estas formas pensamentos podem também exteriorizar-se à distância. Fenômenos desta natureza têm sido milhares de vezes registrados e autenticados. H. Frichet, em meia dúzia de linhas claras e incisivas, formula um conjunto de princípios da mais alta importância para a economia humana no ponto de vista prático, utilitário e preventivo. O homem é realmente um receptor, transformador, condensador e emissor das potentosas forças e correntes cósmicas, umas conhecidas, outras, por enquanto, misteriosas, que envolvem em ritmo certo o nosso universo, influenciado tudo e todos, a vida e o espírito, desde as energias solar e eletromagnéticas, quer telúrica, quer biológica, até as correntes astrais e mentais dos mundos superiores, supraterrestres. O homem, externo e internamente, é um ser bizarro, complexo, de extraordinárias possibilidades e empreendimentos, embora não tivesse ainda, na sua grande maioria, na sua quase totalidade, dinamizado as faculdades e capacidades latentes, por enquanto em estado virtual, agrupadas em germes promissores na sua tríada divina. A suprema aspiração desse desenvolvimento de faculdades de transcendente capacidade sobre-humanas, quase divinas, será proporcional ao progresso intelectual do homem, conjugado com a sua evolução moral, espiritual, cristã. Será, pois, muito lenta. No presente estágio da humanidade, em que predominam as mais baixas paixões de moralidade e de requintada crueldade, despidas do respeito próprio e alheio, delirantes de egoísmo e de orgulho, em que o ideal é um punhado de ouro ou uma mesquinha vingança, um título nobiliárquico ou uma condecoração, seria uma tremenda catástrofe mundial. O homem conquista os tesouros contidos, em potência, no seu espírito divino, como dádiva preciosa oferta por Deus. Na época atual, todos esses transcendentes conhecimentos seriam, irremediavelmente, aplicados no sentido do mal, intensificando a perversão humana, num desastroso efeito maléfico, antiprogressivo, retrógrado. Seria um desastre moral, sem precedentes, incompatível com a sabedoria e justiça da providência, uma das expressões representativas da divindade, dentro da hierarquia espiritual. Os corpos espirituais mais elevados que competem à humanidade, sobrepondo-se mesmo ao nosso clássico espírito, tão extraordinárias e ilimitadas são as possibilidades humanas, adejam, por enquanto, apenas sobre as suas auras, pois o homem ainda não soube construir o tabernáculo, o sacrário, para a receber, festiva, gloriosa e gratissimamente ajoelhado, essa suprema graça divina.
E no bendito seio dessa futura vaga de espiritualidade, descida, em ondulações de amor e de sacrifício divinos, dos mundos causais dos princípios eternos, que a humanidade colherá o signo augusto da sua redenção e salvação, a fim de ultrapassar as fronteiras humanas e ascender às sublimes regiões de NS Jesus Cristo, Redentor e Salvador deste mundo, de que é por vontade divina, o caminho, a luz, a vida. No dia em que se generalize o conhecimento e compreensão do mecanismo, estrutura e ação das radiações mentais, provocadas pela projeção e exteriorização dos pensamentos e emoções, dos sentimentos e paixões, a humanidade poderá então formular duas conclusões da maior importância para marcar uma justa e racional linha de conduta. Primeiro, a energia da força-pensamento ultrapassa as forças mais potentosas do universo, quer em vitalidade e resistência, quer em velocidade e duração, e, ao invés da maior parte das correntes das energias cósmicas não sofre interferência de qualquer espécie, mantendo a sua unidade de força e de direção, sejam quais forem os obstáculos que encontre na sua trajetória. Segundo, é nos efeitos nocivos resultantes das correntes mentais exteriorizadas por ódio, vingança e inveja, que estão localizadas as causas e origem de grande parte das calamidades humanas e cataclismos cósmicos, quer no ponto de vista individual, quer no ponto de vista coletivo e social, proveniente da explosão dos pensamentos e sentimentos maléficos, emitidos e armazenados pela humanidade na sua atmosfera astro-mental e na sua aura pessoal ou coletiva e social, raça, família, nação. E no choque e colisão de correntes mentais e emocionais, silenciosa e misteriosa, de sentido contrário, reciprocamente hostis, que se geram os falsos preconceitos de casta, de raça, de nação para nação, de fanatismo religioso e político, chauvinismo, etc., com consequências, por vezes, funestas e sangrentas. Ao contrário do que a maioria da humanidade supõe, pensamentos e emoções, ideias e sentimentos, desejos e paixões não ficam enclausurados dentro do corpo do agente produtor, adstritos ao sistema nervoso, porque, ato imediato, concomitante com a sua produção, o agente ou produtor é automaticamente transformado num foco emissor por mais fraca que seja a energia mental e emocional despendida. As vibrações consequentes a todas as ideias e emoções voam logo à sua nascença nas asas do sutil e misterioso éter, ou, talvez, no metéter, Professor F. Mears. O pensamento bom ou mau, quando impulsionado por uma vontade forte e disciplinada, vai de polo a polo, de mundo a mundo, de terra aos céus, em ondulações de amor ou de ódio, de altruísmo ou de egoísmo, de orgulho ou de humildade cristã. As consequências desta complexa mecânica mente-emocional são, por vezes, trágicas, ultrapassando nos seus resultados práticos toda a nossa expectativa. Muitas vezes influenciamos aquele ou aqueles que tomamos por alvo do nosso rancor ou vingança que, desprevenidos e, por vezes, em estado de receptibilidade, não podem ou não sabem defender-se de um inimigo desleal e traiçoeiro, covarde e ascoroso, que avança nas trevas do mistério ao ritmo das vibrações etéreas, conduzindo o veneno insidioso do ódio e da inveja. Desgraças irreparáveis, tragédias sinistras e recônditas ficam sepultadas no incógnito e no mistério mais profundo, ao abrigo dos códigos humanos, mas o criminoso, mais cedo ou mais tarde, cairá irrevogavelmente na alçada da justiça imanente, expressa na lei de causalidade moral, o karma, impondo ao criminoso a dupla penalidade, expiração e reparação. Quantos dramas dantescos, de dor e martírio, de agruras e agonias, têm provocado as ondas mentais malfazejas? Independentes do grau de inteligência ou de cultura, de formatura ou de situação social, todos nós podemos prestar serviços valiosos de auxílio e socorro, de carinho e fraternidade, exteriorizando,
com vontade intensa, forte, decidida, pensamentos de amor e de paz, de bondade e de tolerância, quer sobre a humanidade em geral, quer, como ação mais eficaz e persistente, sobre todos aqueles que sofram, física ou moralmente, que pertençam ao nosso meio social, amigos e inimigos, e, de preferência, à maneira cristã, estes últimos. Todos os bons pensamentos enviados aos nossos inimigos constituem uma oração de amor, de perdão e também de defesa, pois o choque de retorno do ódio e malquerência enviados mentalmente pelos nossos inimigos será inevitável pela natureza antagônica das vibrações inerentes à natureza do bem e do mal. Ora, o mal, representando todas as atividades físicas que contrariem o bom e natural funcionamento da evolução que, no seu aspecto completo e integral, é o plano de Deus, pode ser evitado por todos aqueles que tenham escrupuloso cuidado de consultar a sua consciência onde estão inscritas em letras de ouro as leis evolutivas inerentes à linha de consulta e ouvir o nosso melhor amigo e mais seguro conselheiro que é nosso melhor amigo e mais seguro conselheiro que a nossa consciência, quando lhe soubermos dar ampla liberdade de análise e de julgamento, e acatar, com gratidão e respeito, com disciplina e isenção, as suas preciosas indicações, para orientarmos, em bases seguras e cristã, toda a norma do nosso procedimento e ação. Escudados, assim num procedimento digno e nobre, cultivando com fervor e convicção as virtudes cristãs, não há ondas mentais e emocionais maléficas e malfazejas que possam encontrar guarida em nossos corpos psíquicos, porque, sendo de natureza e de efeitos opostos, repelem-se, e, repelidas, é fatal o choque de retorno para os nossos inimigos, com as suas tristes consequências, seja qual for o seu grau de hipocrisia e de doblez. A lealdade e sinceridade, mesmo num certo grau de intensidade, são índices certos de progresso espiritual, pelo menos, num dos seus setores mais difícil de conquistar na escala da evolução, o sentido e sensibilidade moral. A doutrina cristã, santa e luminosa, tecida de luz e de amor, é a avenida reta e clara, a trajetória ideal para a humanidade se orientar no sentido da sua evolução espiritual. Em verdade, Jesus o sábio e divino Nazareno, que desceu à terra numa revoada de abnegação e de altruísmo, de renúncia e de imolação, num perpétuo sacrifício pela humanidade, é, de fato, pelo consenso unânime das mais elevadas hierarquias espirituais que superintendem neste planeta, o Filho dileto de Deus. Em verdade, Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Amá-lo, viver as virtudes cristãs pela inteligência e pelo coração, e já transpor as fronteiras da humanidade para ascender para Deus, origem e fim de todas as almas humanas. A aplicação de alguns preceitos do seu memorável e maravilhoso Sermão da Montanha, tecido de sínteses mais luminosas do que as estrelas dos céus, faria automaticamente suprimir, por desnecessário e obsoletos, todos os códigos humanos, todas as convenções sociais e internacionais. Este vale de lágrimas transmutar-se-ia num paraíso de maravilhas e de encantamento onde só reinariam a paz e o amor, a abnegação e a fraternidade. O estudo da natureza, estrutura, mecanismo e ação dos pensamentos e das emoções é um dos capítulos de maior utilidade prática e de interessantes aplicações no domínio do psiquismo humano, mas a sua compreensão demanda um conhecimento profundo da constituição da alma humana, dos eflúvios e vibrações inerentes a todos os departamentos psíquicos, em particular, a estrutura, natureza e funções dos corpos astral e mental, na sua dupla composição, concreto e abstrato, causal. A vontade é o motor de toda a complexa engrenagem do psiquismo humano. A sua disciplina, desenvolvimento e orientação, no sentido da nossa evolução espiritual, é a base do triunfo do espírito sobre a matéria. Sem vontade não há progresso possível,
Por mais brilhantes que sejam as capacidades anímicas e as possibilidades ilimitadas do espírito, é a personificação da indolência, patologicamente expressa na bulia. Os pensamentos, como as emoções e sentimentos, não são apenas concepções abstratas, sem consistência própria material, como muitos supõem. Tal suposição é absurda, pois falta-lhes o ponto de apoio para revelar as suas propriedades e atingir as suas extraordinárias possibilidades, alguns ainda latentes por falta de exercício. Os pensamentos são formados de substâncias sutilíssimas, de densidade variada, que entram na composição dos respectivos corpos mentais. Paralelamente, os sentimentos são formados de substância astral de composição variadíssima. A extrema variedade de pensamentos, sentimento e emoções correspondem com não podia deixar de ser substâncias sutis, imponderáveis aos nossos instrumentos de laboratório, ultrapassando o estado radiante, manifestando-se numa gama de vibrações e de cores, de formas e de tendências, só acessíveis convenientemente educados e treinados. Mas a fotografia é já suficiente para fundamentar a realidade e objetivação das formas pensamento. As experiências, correlacionadas com os trabalhos de magnetismo, hipnotismo e sugestão, comprovaram, desde o século passado, de uma forma definida e positiva, não só a realidade das formas pensamentos, mas também a sua transmissibilidade e leitura por parte dos passivos destes experimentadores, que vão, por dezenas, de Dupotete, Reichenbach, Puisegor, o precursor do sonambulismo magnético, e Deleuze, aos doutores Despines, Charpignon, Gromier, Puel e muitos outros experimentadores de renome mundial, como os professores Jonette P. Gibler, e, assim, Lancelin, os D'Urville, Lafontaine e tantíssimos outros notáveis investigadores contemporâneos no vasto domínio do biomagnetismo. Em geral, são raros os pensamentos que não sejam mesclados das duas substâncias fundamentais, a mental e a astral. A humanidade, na sua grande maioria, vive, não no mundo abstrato das matemáticas e filosofias, mas, preferentemente, no domínio do concreto, vivendo quase exclusivamente para os seus interesses materiais e vaidades, para suas baixas paixões instintivas e emoções desordenadas do imoralismo confrangedor e no egoísmo feroz. O homem moderno vive mais intensamente pelos seus instintos e emoções grosseiras do que pela inteligência norteada por nobres ideais. A sua alma instintiva e inferior domina e sufoca os anseios espirituais e cristãos da sua alma superior iluminada pelo seu espírito divino. Uma comparação, ainda que superficial, com a TSF ou com um aparelho de radiofonia, dará uma ideia do formidável vigor e potência das ondas mentais, da força pensamento. Por meio do sistema Marconi, sem fio condutor, através da atmosfera, comunicamos para qualquer localidade dos nossos hemisférios. Sem dúvida, a alma humana deve ser incomparavelmente mais vigorosa e potente, quer como motor, quer, na sua dupla polarização, como emissor ou receptor. Demais, a alma humana possui, como faculdade própria e exclusiva, o poder inteligente e afetivo da criação e orientação das mensagens. O aparelho mais poderoso de Marconi é um brinquedo de criança comparando com a força motriz que anima a alma e o espírito humano, e de que o nosso sistema nervoso é apenas um admirável instrumento condutor, passivo e servil. O tempo do paralelismo psicofisiológico e do associanismo fez época nos 2 séculos passados, atualmente está fora de moda. Mas, infelizmente, dominados por velhos preconceitos de escola, ainda existem, sem favor, inteligência privilegiadas, talentos brilhantes e, também, boa dose de autolatria e de egocentrismo. Nós podemos, pois, pecar e praticar os maiores malefícios, provocando tremendos prejuízos morais e materiais, a salvo da distância e do incógnito,
a todos os membros da nossa humanidade pelas nossas pérfidas vagas de ondas mentais e emocionais. Muito sensatamente, o que nem sempre sucede, afirma o Catecismo Católico que podemos pecar por pensamentos, palavras e atos. Sem dúvida, mas o que é necessário divulgar, como meio preventivo da mais alta importância para mal e malignos pensamentos podemos fazer incomparavelmente mais.